amigos, que alegria, mais uma vez iniciarmos pela TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo, com o programa que vem trazer conhecimento sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Cada semana nós estudamos algumas perguntas ou um trecho do Evangelho. Hoje, por exemplo, vamos estudar algumas questões dando continuidade naquele estudo da Lei do Progresso, quando começamos na semana passada a Marcha do Progresso. Hoje nós vamos gastar os 2 blocos para estudarmos a continuidade. É muito interessante esse estudo que fala sobre a inteligência e a moralidade, não é? Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimento carinhosamente os telespectadores, rogando ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso encontro de hoje. Aproveita a oportunidade e a audiência da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz para divulgar o segundo livro de Jerônimo Mendonça pelas nossas mãos, o livro Almenária do Amor. É a continuidade do livro Trabalhadores Invisíveis, é uma trilogia. Então você pode adquirir na loja virtual loja-acaminhodaluz.com.br. É um livro que vai nos falar essencialmente da guerra, o conflito que está havendo na Rússia com a Ucrânia e também aspectos da lei da reencarnação. Então fica aí já a dica e o convite para você conferir na nossa loja virtual. Dando continuidade, primeira questão de hoje, questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não, mas pode entravá-la algumas vezes. Isso talvez dando uma explicação sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi no século passado, não é? O homem tentou, de toda forma, fazer com que a Terra não progredisse, dizimando milhões de pessoas. Só que isso, na verdade, foi um tiro pela culatra. Por quê? Porque, na grande verdade, a indústria, depois da Segunda Guerra Mundial, ressurgiu com muito mais força. A conscientização que as pessoas acabaram tendo do progresso. Então isso fez com que nós tivéssemos um avanço muito grande. Nós podemos afirmar que em 1,5 séculos nós tivemos uma evolução muito maior do que os 5.000 anos que a Terra apresenta com os seres que começaram inteligentes a vir da região de Capela. Então nós vemos que esse 1,5 séculos último foi de grande importância para o nosso progresso. Então isso nos mostra que isso aqui não é um barco à deriva. Isso aqui tem um Criador, que é Deus, nosso Pai. Ele colocou e convidou um desses espíritos que alcançou a sua angelitude, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o co-criador. Então isso aqui tem um direcionamento, tem um planejamento. É verdade que o homem muitas vezes atrapalha o progresso da humanidade, mas isso não significa que o homem tem capacidade, por exemplo, de acabar com a raça humana. Isso não, porque Deus está no controle de tudo isso. Questão seguinte, 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Resposta: pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Eu aqui penso que a palavra castigar, ela não se adequa, porque Deus é amor. Quando eu infrinjo a lei, eu próprio estou me castigando. Deus, durante muito tempo, foi visto como um ser perverso, que punia, vingava, castigava, perseguia. Hoje não, dentro do Espiritismo, nós sabemos que Deus não é bom e Deus não é mau, Deus é justo. Então aqui a palavra castigar, eu diria que quando eu erro perante a lei divina,
terá necessidade do acerto. Não é o que Paulo nos fala? Para cada plantio haverá uma colheita? Pois bem, Deus permite que eu plante o que eu quero, mas Deus cobrará de mim a colheita do que eu plantei. Então, só fazendo essa visão, para a gente não ter aquela visão novamente do passado. Olha, Deus vinga, Deus castiga, Deus pune. Não, é a nossa própria consciência que vai deter o mal que fez. Dando continuidade, questão 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Resposta: pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Então o homem pode tentar, mas logicamente, raramente ele vai conseguir, ele atrapalha um pouco. E agora na questão 783, é uma pergunta com mais profundidade, que tem uma colocação de Kardec, e nós vamos entender melhor. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: ao progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E o comentário de Kardec: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos que as querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontram mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem, são a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Então nós vemos que o progresso, ele se dá de muitas formas. Ele às vezes vem de formas que nós não compreendemos, nem aceitamos, e tampouco vemos o que será. Para que haja progresso, igual nós estamos no momento atual, nós estamos hoje eclodindo espíritos de toda ordem reencarnados. Então esses espíritos estão levantando a bandeira do homossexualismo, do bissexualismo, as bandeiras necessárias, de forma às vezes que a gente não concorda, de forma às vezes que a gente não aceita, mas para que haja harmonia precisa passar pelo momento atual. Então nós vemos o extremismo na política, nós vemos o extremismo de muitas pessoas para com os imigrantes. Tudo isso, querido Sérgio, querido telespectador, é necessário
para que daqui a 100 anos, 500 anos, 1000 anos, tenhamos superado esse desafio. Interessante, né? Vamos pegar como exemplo lá aquele povo da Palestina, não é? Já aquele povo que acompanhava Moisés, quando procurava a Terra Santa, quando ele estava à busca da Terra Prometida, não é? Praticamente se passaram aí quase 5.000 anos, 4 a 5.000 anos, o povo continua o mesmo. Não evoluíram praticamente nada. Praticamente já nascem com uma arma na mão, praticamente já são orientados para ver aquele outro como seu inimigo e como inimigo deve morrer. Então nós vemos com muita tristeza, e aqui o Espírito fala para nós através de Kardec, que a evolução é lenta. Por que é lenta? Porque nós temos dificuldade de aceitar o novo. Eu até, a semana passada no centro, eu dei aquele exemplo, quando nós estávamos estudando, por exemplo, a obra do André Luiz Jerônimo Mendonça, eu falava da obra de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Porque as pessoas naquela época queriam questionar o mundo espiritual, sendo que nós não temos conhecimento algum sobre o mundo espiritual. Em vez de nós procurarmos alcançar o conhecimento na busca do esforço da nossa mente, preferimos criticar, preferimos julgar, sem tentar saber o que está acontecendo, André. Olha que interessante. Sim, é um capítulo extraordinário, profundo, é um capítulo que é viável nós vermos na prática que está acontecendo uma evolução, está acontecendo, e outra coisa, eu não descarto que esses problemas hoje psicológicos que nós estamos passando também, é até mesmo para amanhã um melhoramento do nosso próprio corpo físico. Nós estamos em transformação. E às vezes é igual um carro, né? Outro dia eu falava isso com meu pai. Às vezes quando sai um carro novo, não é bom comprar imediato, porque tem uns erros. Então o nosso corpo está passando por modificação também, a parte neurológica, a parte fisiológica, a parte espiritual. Resumindo, para adentrarmos ao mundo de regeneração, temos que ter tudo novo. E às vezes isso passa por esse momento que estamos também atravessando. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Não sai daí não, é um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, um rápido intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Nós estamos estudando a Marcha do Progresso, do Livro dos Espíritos. É muito interessante esse capítulo porque nos fala um pouquinho da lei do progresso. Então nós percebemos que até agora as perguntas de Kardec são projetadas com as respostas dos benfeitores espirituais, mostrando que a evolução é lenta por causa do próprio homem, que não se esforça para ser uma criatura melhor. Mas nós vamos agora dar continuidade, falta ainda 2 questões e uma colocação perfeita do professor Allan Kardec, mas antes de nós entrarmos aqui, André, a colocação do final do bloco passado, algumas colocações que o professor Kardec faz aqui é fantástica, não é? Quando ele diz, por exemplo, que o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea. Ou seja, nós muitas vezes achamos que vamos resolver um problema e criamos uma série de confusão com as nossas atitudes. Eu queria até dar um exemplo agora, recentemente, quando houve a posse do presidente dos Estados Unidos da América, criou-se muito mais pavor do que mesmo a solução de um homem que veio e foi eleito para resolver o problema daquelas pessoas, como, por exemplo, as questões da imigração. Hoje os Estados Unidos têm 14 milhões de imigrantes e, logicamente, uma grande maioria desses imigrantes trabalham nos Estados Unidos, cooperam com o país, geram riqueza para aquele país. Quando ele assume, ele fala aquela asneira de que ele vai enfrentar uma sociedade que só tem homem e mulher.
ou seja, fazendo um total desrespeito aos nossos irmãos que pensam diferente, aos nossos irmãos que usam a sua sexualidade de maneira diferente, que temos que respeitar, não é? Então nós vemos hoje que as pessoas, em vez de unir, elas acabam criando um atrito muito maior. E isso vem trazer sequelas para o mundo todo, que atiça as pessoas, não é? Então agora nós vamos dar continuidade, porque é muito interessante essas duas questões que vamos estudar. Questão 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Por que eu fiz o comentário antes de entrar nessa questão, com esses comentários infelizes de pessoas que deveriam agregar no pensamento da humanidade coisas boas e acaba criando e gerando muita polêmica, não é? Exatamente por causa disso. Porque hoje as pessoas, por exemplo, já vê ações dessa natureza e já repudia. Então, quando ele diz aqui para nós que observa bem o conjunto e verás que ele avança. Lógico que hoje nós já somos um povo muito mais avançado do que ontem. E amanhã seremos mais avançados do que hoje. Porque a transformação não se deva por um presidente da República, por um rei, por um administrador público. Ela depende do esforço de cada um, do trabalho de cada um. E aqui nós vamos ver a doutrina espírita que trabalha de maneira belíssima com a reforma íntima, com a nossa transformação moral. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, André, e querido telespectador, tem aquela frase: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o fazem corrigir as suas más inclinações. Nós temos um livro que conta do abacateiro, e há uma frase nesse livro, que é os discursos que Chico fazia, que Emmanuel, num dos trabalhos, estava junto de Chico e diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Então, se nós estamos concorrendo contra alguém, é contra nós mesmos, para tirar aquela figura do homem velho, para incutir a figura do homem novo. E agora essa última pergunta é o coroamento do estudo da semana passada e do estudo de hoje. Olha a última pergunta de Kardec sobre esse ângulo, não é? Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade mesmo em haver o progresso moral e material? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E um comentário extraordinário de Kardec: há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos:
o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Pois a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais que a da inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ele não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Então, a questão 785, quais são os grandes obstáculos ao progresso, individual e coletivo? O orgulho e o egoísmo. Porque quando eu não avanço moralmente, eu não dou uma boa aplicação à minha intelectualidade. Eu só vou utilizar a minha intelectualidade com caridade o dia que eu já tiver amor no coração. O intelectual sem amor fomenta guerras, divisões, separações, vai colocar sempre o materialismo e as ambições materiais à frente do trabalho espiritual. Quando nós formos um mundo regenerado, radicalmente a nossa vida se transformará relativamente ao que é hoje. Um senso de reencarnação pautará o senso coletivo, não mais mataremos animais para nos alimentarmos deles. Lógico, a gente está falando no futuro, não estamos pedindo aqui para ninguém ser vegetariano, tanto é que eu e o meu pai não somos. Mas num futuro, muita coisa há de mudar. E se nós queremos continuar no planeta, a gente tem que acompanhar essa revolução moral. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que mudar hábitos. Hábitos do comportamento, hábitos do pensamento, hábitos da forma de vermos o mundo. Nós falamos do mundo de regeneração achando que o mundo de regeneração vai ser a continuidade desse. Não, vai ser outra situação. As exigências morais serão outras. Não vai ser uma cópia aperfeiçoada do mundo de provas e expiações. A partir do momento que fala que o bem superará o mal, nossa, só aí já descortina uma nova mentalidade no nosso imaginário. É interessante que essa pergunta 785 é uma pergunta simples. Qual o maior obstáculo ao progresso? Eu vou pegar até o primeiro ponto, não é? A primeira frase que ele coloca é muito interessante. São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Não é o que nós estamos vendo hoje? Realmente, o avanço intelectual é algo assustador. Todos nós somos obrigados a concordar que nós estamos vivendo uma era que é quase que impossível nós acompanharmos toda a evolução tecnológica. Porque todos os dias nós temos a ciência demonstrando para a humanidade novos conceitos, novas descobertas, todos os dias, todas as horas. Agora, por outro lado, realmente todos nós somos obrigados a concordar que a parte moral anda em baixa, porque o comportamento do homem, né? Então nós estamos vendo em todas as esferas de uma sociedade, nós estamos vendo, por exemplo, os comerciantes que querem tirar vantagem cada vez mais, os empresários, os políticos, até a justiça, que era para ser
Fel da balança, nós temos visto com muita tristeza tudo o que está acontecendo, na sua maioria. Então nós hoje vemos que a parte moral realmente ela está andando de maneira muito lenta. Por quê? E aqui está a resposta: pelo orgulho e o egoísmo do homem. Nós estamos caminhando para o término de mais um programa ABC do Espiritismo. E eu faço aquele convite carinhoso. Entre na nossa loja virtual, loja-caminhodaluz.com.br, veja os livros que já escrevemos, o de autoria do meu pai, o de autoria minha, os de receitas de minha avó e outros autores mais. E agora estamos fazendo a publicidade do livro mais recente, que é a Almenara do Amor, falando de assuntos atuais, como a guerra na Rússia com a Ucrânia, no seu sentido espiritual, aspectos da lei da reencarnação e, além de tudo, estará ajudando a obra, as obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa ABC do Espiritismo. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência e pelo carinho que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido pelas nossas redes sociais. Que o programa ABC do Espiritismo possa trazer uma pequena contribuição para o nosso entendimento do Espiritismo. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.